Boa noite a todos. Eu sou a Ana Cláudia, represento a equipe composta por mim, Áquila Valeriano, Maria Fernanda e Silvia Regina. E nessa oportunidade falarei um pouco sobre os aspectos e acontecimentos que contribuíram para a estruturação de uma representação política majoritária e proporcional no Brasil e em que isso beneficia ou não ao atendimento das demandas populares. Inicialmente, falando um pouco sobre democracia, esse é um regime, né, um regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam igualmente, diretamente ou através de representantes eleitos, por meio, né, do sufrágio universal. No Brasil, assim como em todas as democracias representativas do mundo, a representação é baseada nas seguintes regras: o sufrágio universal, igual e secreto. O que seria esse sufrágio universal? Consiste, né, no fato de que todo cidadão tem direito de eleger e ser eleito, independente de sexo, raça, propriedade, classe social, religião ou convicção política. O sufrágio igual significa que há um peso igual para o voto de todo eleitor. Cada eleitor ele tem direito apenas a um voto, né, independentemente de qualquer coisa, e cada voto de cada eleitor tem um peso igual. O sufrágio secreto ele garante o sigilo da escolha do eleitor, ou seja, protege-o de pressões externas e permite que o seu voto expresse apenas a sua vontade. Passando ao entendimento sobre os sistemas eleitorais, temos o sistema majoritário, de representação majoritária, né? E consiste, né, que é vigente no Brasil, né, no caso das eleições presidenciais, por exemplo, e consiste no fato de que o presidente da República, quando da sua eleição, o Brasil ele vai se constituir uma circunscrição eleitoral única, né? De modo que os candidatos a presidente eles vão se submeter ao sufrágio de todos os brasileiros. Nesse sistema, o peso do voto de todos os brasileiros é rigorosamente igual e o voto de cada eleitor é computado junto. Esse é o sistema de sufrágio universal majoritário direto. Sistema de sufrágio majoritário direto. O presidente ele é eleito se tiver recebido a maioria dos votos dos brasileiros, né? E se não ocorrer a eleição em primeiro turno, vai para o segundo turno os dois candidatos mais votados. Isso ocorre também nas eleições para governadores de estado e prefeitos municipais. Passando ao sistema de representação proporcional, existem dois, né? O de lista aberta e o de lista fechada. No Brasil, é empregado o sistema de lista aberta, onde cada partido ele pode apresentar ao eleitorado uma lista de candidatos a serem escolhidos pelo eleitor, em um número equivalente a até uma vez e meia o número de cadeiras a serem ocupadas no parlamento. Conforme a regra adotada aqui no Brasil, é frequente um candidato com uma votação nominal menor do que a recebida por um candidato de outro partido acabar sendo eleito, né? Isso ocorre porque as cadeiras do parlamento elas são distribuídas entre os partidos e as coligações de acordo com a proporção de votos recebidos por cada lista. A votação nominal serve apenas para classificar os candidatos de uma lista. Por isso, esse sistema ele é chamado de proporcional de lista aberta. Ou seja, os candidatos, a lista de candidatos não é pré-ordenada pelo partido, mas ordenada na eleição de acordo com os votos nominais recebidos por cada partido ou coligação partidária. Para que seja entendido melhor a proposta do trabalho, vamos falar um pouco sobre o clientelismo. Sua ideia geral, sua ideia central se baseia na definição de troca de favores. Com a complexidade da sociedade contemporânea, esse fenômeno clientelista faz parte do sistema político e econômico como um todo, dentro de uma lógica de exploração e dominação de classes populares.
não mais preso à realidade local, né? Sendo seu objeto de interesse muito além do controle do voto. A permuta de favores entre governantes e empresários em troca de determinados posicionamentos daquele candidato, né, após a sua posse, caso eleito, faz com que projetos e reformas aprovados sejam voltados para interesses econômicos de uma determinada classe empresária que tenha investido no candidato, e não o atendimento de demandas populares. Então, o clientelismo é um dos problemas enfrentados na democracia. Essa prática do clientelismo ajudou e ajuda a compor diversas formas de dominação que já ocorreram, né, na política brasileira, como o mandonismo, patrimonialismo e populismo. Pode-se afirmar que o clientelismo ele está presente desde o período colonial e perdura até os dias de hoje, que é um dos meios que caracterizam o óbice a concretização de demandas populares, né? Podemos dizer que desde o republicanismo, o Brasil ele vive uma complicada relação com a democracia. Em meio a altos e baixos, a democracia brasileira ela oscila, causando uma situação instável e desconfortável para os cidadãos. De qualquer forma, vemos que a democracia brasileira, ou pelo menos a pretensa democracia brasileira, está presa em meio aos conchavos políticos, que infelizmente continuam existindo. O coronelismo, que antes prejudicou e até impediu o exercício da cidadania, desconfigurando a recém-implementada democracia brasileira, não existe mais, né? Mas ainda permanece viva a prática clientelista, o que deturpa, né, a cidadania, corrói o poder popular e desmotiva sistematicamente a participação na vida pública, provocando uma crise de representação, já que a população ela deixa de se fazer presente e representada. Então, tudo isso é óbice para a concretização do atendimento das demandas populares, que, em tese, deveria ser o objetivo primordial da democracia. Tanto no sistema majoritário quanto no sistema proporcional, é possível verificar que eles possuem certas limitações para abarcar a maioria dessas demandas da sociedade. No sistema majoritário, a representação ela se dá pela maioria, a decisão é da maioria, né? E o que marginaliza as minorias. Porém, há a formação de maiorias estáveis, né? E há uma maior garantia de governabilidade. Enquanto no sistema proporcional, a representação ela é proporcional, mas vários setores da sociedade contribuem para a tomada de decisão política. Esse sistema espelha de melhor forma as perspectivas do eleitorado. Então, ambos os sistemas, eles têm as suas dificuldades no que tange ao atendimento das demandas populares. Obrigada pela atenção, estamos à disposição para quaisquer questionamentos. Obrigada.